Você quer construir uma renda passiva com dividendos e não sabe por onde começar? Hoje eu vou te mostrar 5 ações que podem te ajudar a viver de dividendos a partir de 2025. Essas empresas estão em setores perenes e essenciais. Elas possuem históricos consistentes de distribuição de lucro e podem te ajudar a alcançar a liberdade financeira de forma mais tranquila. Fica comigo até o final e vamos descobrir como essas ações podem mudar a sua relação com investimentos. Se você está aqui no nosso canal, você já sabe que o nosso canal ele é voltado para o investidor iniciante. E, na verdade, o nosso canal ele quer falar sobre prosperidade e o investimento é só uma parte disso. Nós futuramente vamos começar a falar sobre outros itens também que podem te ajudar na sua vida, coisas que podem te agregar para que você tenha um 2025 melhor. E pensando nisso, vamos entender o que são os dividendos. Os dividendos são uma parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas como forma de recompensar o valor investido na empresa. É como se você fosse um sócio da empresa e recebesse uma pequena parte do capital investido nela durante o ano. Quando ela tem o lucro, ela faz os seus cálculos e distribui uma parte desse lucro para você. Por exemplo, se você tem 1.000 ações de uma determinada empresa e nesse ano ela fez todos os cálculos do lucro, ela descobriu que ela vai distribuir 50% do lucro dela e esse 50% corresponde a R$ 2 por ações. Você tem 1.000 ações, vai ser 1.000 vezes 2. Então, você vai receber R$ 2.000 na sua conta naquele ano. Cada empresa tem os seus critérios para a distribuição de dividendos. O dividendos mínimos que geralmente é apurado é de 25% do seu payout, que é o que a gente chama. Seria 25% do seu lucro. Mas tem empresas que distribuem 40%, 50%. Tem empresas que chegam a distribuir mais de 100% do seu lucro do ano. Então, existe uma certa necessidade de realizar um estudo sobre quais empresas você quer comprar e quais empresas distribuem mais dividendos ou menos, quais estão tendo mais lucro ou menos lucro. Isso se chama payout. Payout é a quantidade do valor que a empresa vai distribuir em relação ao seu lucro. E gerar renda passiva através de dividendos é a maneira mais fácil de gerar renda passiva para o seu futuro. Mas preste muito atenção. Eu falei a maneira mais fácil, não a mais rápida, pois alcançar valores expressivos de dividendos leva tempo. Você precisa reinvestir os dividendos que você recebe e ainda precisa continuar fazendo novos aportes até chegar ao seu valor desejado. Mas com a minha experiência e o tempo que eu tenho investido, eu entendo que investir em ações no Brasil, investir em ações de dividendos é a melhor maneira que a gente pode entender. Eu vou colocar aqui na tela para você ter noção, uma limpa que eu fiz da minha carteira no início desse ano. E eu tirei algumas empresas que elas caíram mais de 60% e elas não pagavam dividendos. E é com isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a minha função aqui, o que eu passo da minha experiência, é o que eu tenho feito para mim e o que eu quero registrar como meu futuro. E isso vai servir como um aprendizado para quem está entrando, para quem está iniciando, que pode estar quebrando a cabeça para acelerar o seu processo. Mas vamos falar sobre essas empresas. Vamos falar sobre essas 5 empresas que eu considero que são bons investimentos para o ano de 2025. Quando falamos de setor perenes, são setores que independem de crise. Por quê? Porque as pessoas vão continuar usando esse serviço mesmo nos momentos de crise. E isso acaba garantindo uma previsibilidade na receita dessas empresas. Na economia brasileira, os setores mais perenes que nós encontramos, principalmente na nossa bolsa brasileira, são os setores de bancos, setores de seguro, telecomunicações, saneamento e energia. Como vocês podem ver, todos esses são serviços que a gente não tem como deixar de consumir ou de usar. Talvez até o seguro você tenha, mas a gente tem empresas que prestam serviço para empresas muito grandes e essas empresas não podem deixar de utilizar seguro. Então, mesmo assim, continua sendo um setor muito perene. Quais são os critérios que eu levo em conta ao selecionar algumas empresas para dividendos? Eu levo em conta se essa empresa ela gera caixa. É uma empresa que está dando lucro, é uma empresa que tem lucro recorrente. Você tem que avaliar se elas estão em bom preço. Uma empresa ela pode gerar muito caixa, mas se ela tiver cara, se ela tiver um preço muito alto e pagando poucos dividendos, pode não ser um bom negócio. E então você tem que ver se ela está em bons preços. O histórico de dividendos é consistente? Hoje na bolsa a gente tem empresas que estão pagando muito dividendos, mas elas pagaram bons dividendos ao longo dos últimos 5 anos? Eu não quero na minha carteira uma empresa que vai pagar muito dividendo em 2025, em 2026 não vai pagar quase nada.
Você já pensou a sua renda passiva como que ela vai ficar? Num ano você ganha 10 mil, no outro você ganha 1.000. Não é isso que nós queremos para uma carteira sustentável. Claro, nós precisamos do dividend yield atrativo e sustentável. Foi até um pouco do que eu já falei, a gente precisa de ter um dividendo bom. Eu considero que o dividendo bom ele começa a partir de 6%. Então eu consigo ter hoje na bolsa brasileira, com os preços atuais, várias empresas que estão com boa margem de segurança para estar comprando. A solidez e a previsibilidade do setor que atua é o que a gente falou, são os setores perenes. E fazendo essa busca e analisando a minha carteira de investimento nesse final de ano, eu encontrei 5 empresas que algumas já estão na minha carteira e algumas eu estou de olho, que eu quero começar a investir nela em 2025. E eu vou estar falando essas empresas para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que o conceito aqui do canal não é dar o peixe, como a gente fala, né? É ensinar a pescar. Por quê? Porque esse conteúdo ele é totalmente educacional. Eu não estou aqui para fazer uma recomendação de compra ou venda para você. Muito pelo contrário. Eu quero que você entenda o racional das coisas que eu fiz e faça a sua busca. Quando você olhar para essas 5 empresas e você achar que realmente elas estão interessantes, vai estudar elas antes de sair comprando. Não venha depois falar: "Nossa, eu comprei uma empresa, ela caiu". Não, as empresas caem, elas sobem, então a gente precisa, antes de comprar, entender bem o que a empresa faz, para quando ela cair você ficar feliz e comprar mais. Por isso eu gosto desse método de investimento, porque a gente não fica preocupado com as quedas da empresa, porque a gente tem segurança que são boas empresas. E a primeira empresa, sem dúvida, que todo mundo está falando, e por um lado é bom, porque muita gente começou a ver ela agora, mas por outro lado é ruim, que daqui a pouco o preço dela pode subir, é Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do Brasil, com alta rentabilidade e um histórico sólido de dividendos. Sua posição dominante no mercado garante lucros consistentes mesmo em cenários desafiadores. E como podemos observar, o PL do banco está em torno de 4,81, sendo que a média do seu PL é em torno de 6,36. O seu PVP está em 0,77, sendo que sua média é de 0,96. Aqui a gente observa que os seus dividendos eles são crescentes. Tirando o ano de 2020, onde foi um ano atípico, os seus dividendos ele vem crescendo, com uma média de 7,32% nos últimos 5 anos e um dividendo atual de 10,75%. Nos preços atuais, eu acredito que no ano que vem a gente vai ter dividendos em torno da mesma média, entre 10% e 11%. Claro que depende muito da situação do país, mas a gente tem uma margem de segurança muito boa até cair esse dividendo e ele não ficar abaixo de 8%. A segunda empresa é BB Seguridade, a principal empresa de seguros ligada ao Banco do Brasil. O mercado seguro ele está em crescimento constante no Brasil, o que significa mais resultados e dividendos para os acionistas. A BB Seguridade ainda tem o fato que ela é a grande parte dos seus clientes são ligados ao agro, que são um grande negócio que está sempre crescendo no Brasil. Como nós podemos ver, o PL de BB Seguridade está em 8,52, mesmo com seu lucro crescente abaixo da sua média de 10,90. Nós também podemos observar que o PVP está em 5,92, enquanto a média da empresa é 8,50. Quando olhamos para os dividendos nos últimos 5 anos, a BB Seguridade tem uma média de 6,87%, enquanto seu dividendo anual atualmente está em 7,26. Aí você pensa, poxa, mas aí é 7,26, é um dividendo pequeno. Mas acontece que a BB Seguridade ela vem crescendo a sua cotação ao longo dos anos. E isso acaba deixando que aparecendo que o seu dividendo está pequeno, mas na verdade é porque sua cotação se valorizou e ela continua entregando bons resultados todos os anos. Outra coisa bem interessante em BB Seguridade é o programa de recompra. Como vocês podem ver, a companhia ainda tem um programa de recompra em aberto que vai até o dia 4/2 de 2025 e ela já recomprou 55 milhões de ações. Ou seja, ela entende que o seu preço ainda está barato, ela estava comprando quando ela estava em 32,20. Então isso também gera muito retorno ao acionista. Isso é como se fosse um dividendo sendo pago sem ele vir para sua mão, apenas com você tendo uma porcentagem maior da empresa. Outra empresa que eu tenho em carteira e que
pode estar passando por um momento de redução de dividendos, mas ainda continua pagando os dividendos sustentáveis e está em ótimos preços para pagar dividendos crescente após alguns anos, é a ISA-CTEP. A ISA-CTEP é a antiga TRPL. Então, é uma referência no setor de transmissão de energia que possui contratos de longo prazo e previsibilidade de receita. A ISA-CTEP ela tem sido destaque com dividendos recorrentes e generosos para os seus acionistas. E ela tem disputado leilões e ganhado novos contratos para estar superando os dividendos futuros. Como todas as transmissoras no país, elas estão num certo momento de estar reinvestindo no negócio. Então, esses dividendos eles podem ser um pouquinho menor, porque ela está comprando novas concessões. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas numa carteira onde você tem outras empresas que estão com dividendos já alto, você precisa de algumas que vão se renovando para entregar mais dividendos no futuro, quando outras reduzirem um pouco. Quando a gente olha para a Isaí, que é a antiga TRPL, a gente vê que atualmente ela está com PL em 4,59, sendo que a sua média tem um PL de 6,11. Para a sua empresa de transmissão, que tem a sua receita bem previsível, é bem interessante a gente analisar esses dados. Como o preço sobre o valor patrimonial está em 0,77, em relação a 1,11, que é a sua média. Quando a gente pensamos nos dividendos, a gente pode ver que há uma escadinha, ela paga bons dividendos. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 8,13% em dividendos. E aqui tem um pequeno bug no site do Investidor 10, que ele está mostrando aqui os investimentos, o futuro dividendos, que já foi anunciado no mês de dezembro, que será pago em janeiro, fevereiro e março. Ele está mostrando no ano de 2025, mas ele é em relação as receitas do ano de 2024, que está dando 10,24% em relação à cotação de hoje, que seria, em termos líquidos, 8,7%, tendo em vista que a TRPL ou a ISAE sempre divulga juros sobre capital próprio que incide 15% de imposto de renda. Para a gente ter uma empresa de cada setor, eu vou falar para vocês da quarta empresa, como a Copasa, que é do setor de saneamento. A Copasa oferece previsibilidade e um fluxo de caixa estável que garante dividendos constantes para quem investe. A Copasa é a companhia de saneamento do estado de Minas Gerais. E como a gente falou, saneamento é um setor perene. O que eu observo dos últimos dividendos da Copasa é que ela tem um ano muito alto, um ano mediano, um ano muito alto ou mediano, mas mesmo assim, os anos medianos são muito bons. Então, eu vou passar aqui alguns números para vocês. Pode ver que ela tem um PL de 5,5 em relação à sua média, que é de 7,71. O PVP está em 0,77, enquanto a média da empresa costuma ficar em 1,07. O dividendo é aquilo que eu falei, ele tem essas certas oscilações. A gente pode ver que em 2019 pagou bem pouquinho, 2020 pagou muito, quase 17%, 2021 e 2022 já pagou um dividendo mais baixo, e nos últimos 2 anos pagou um bom dividendo, ficando com uma média nos 5 anos de 8,47 e um dividendo atual de 13,69, muito bom. Apesar dessas oscilações, para quem quer ter uma exposição ao setor, eu estou avaliando mais a Copasa do que Sanepar, porque eu entendo que a empresa tem que remunerar rápido. Se ele divulgou que vai pagar um dividendo, não tem sentido demorar tanto para pagar. E esse Sanepar faz isso. Sanepar divulga um dividendo num ano e vai pagar talvez quase um ano depois. E eles fazem esse trabalho com o seu dinheiro, enquanto a Copasa não faz esse método. Então, entre as duas que são maiores listadas na nossa bolsa brasileira, eu prefiro analisar Copasa. Não tenho em carteira, mas é uma empresa que eu estou analisando. E se chegar a determinado nível de preço, eu posso estar comprando um pouco para minha carteira, para ela estar ficando mais completa. A quinta empresa é a Vivo, no setor de telecomunicações. A Vivo é líder de mercado e tem distribuição regular de dividendos graças à sua estabilidade de suas receitas. Provavelmente todos vocês conhecem a Vivo. Então eu vou passar aqui algumas informações para vocês também sobre a Vivo. O seu PL está em torno de 14,5, enquanto na média ele costuma estar em 15,4. O seu PVP está em 1,13, enquanto na média ele circula em torno de 1,12. E o seu dividend yield dos últimos 5 anos está em 6,64, enquanto o dividendo atual está em 4%.
a gente pode ver que os números são bem apertados. O PL não está tão descontado, o PVP está próximo da média, o seu dividend yield não é tão alto. O que nos faz querer estudar Vivo é que a empresa tem realizado redução de capital, recompra de ações e também tem reduzido o seu CAPEX, o que pode fazer o seu dividendo começar a aumentar. É uma empresa que tem as receitas bem estáveis e está crescendo aos poucos, então pode sim gerar bons dividendos futuros. Ponto negativo que para mim é entrar na minha carteira, ela precisaria estar bem descontada, que ela demora muito os pagamentos do dividendo. Ela divulga, faz a Datacom, mas os pagamentos demoram muito para ser disponibilizado para o acionista. Esse é o ponto negativo dessa empresa. Essas são as 5 empresas que você deveria estudar para 2025 pensando em dividendos. Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, quer que a gente continue postando conteúdos como esse, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Aí agora eu vou passar mais uma dica para você. Uma dica é organizar sua carteira de forma a diversificar entre as empresas que pagam dividendos em diferentes datas. Por exemplo, algumas empresas costumam pagar dividendos no mês de fevereiro, outras no mês de março, outras no mês de abril. E assim você cria uma carteira de investimentos que você vai ter dividendos pingando quase todos os meses. Existem algumas coisas muito importantes quando você está investindo em dividendos. Apesar de você diversificar para ter dividendos em quase todos os meses, é importante que você não deixe uma carteira muito grande, que você não consiga acompanhar. Quando sair uma notícia que talvez um dividendo de uma empresa possa reduzir, se você tiver uma carteira muito grande, talvez você possa não ter tempo para acompanhar todas essas notícias. E aí talvez demorar para fazer mudanças na sua carteira. Outro detalhe bem importante é que no início você precisa reinvestir todo o seu dividendo recebido. Não adianta você pegar 100 mil, comprar 100 mil em ações e no próximo ano você não aportar mais nada. Os seus dividendos ao longo do tempo vai continuar estável ou até diminuir. Então você precisa estar reinvestindo. Se nesse primeiro ano você investiu 10 mil e teve 10 mil de dividendos, você reinveste ele, comprando mais ações e continua com seus aportes, que ao longo do tempo a sua renda ela vai crescendo. Eu tenho um histórico de crescimento da minha renda bem interessante. E nesse ano eu já fiz os cálculos e ela cresceu cerca de 22%. Então, assim, a minha renda ela cresceu muito mais do que o aumento que eu tenho de salário, o aumento que o governo dá para salário mínimo e tudo. Então isso é muito importante, você continua reinvestindo e continua reaportando, até chegar um momento que onde sua carteira ela vai andar sozinha. Me conta nos comentários quais dessas empresas você já tem em carteira, ou qual delas pelo menos você ficou interessado em comprar. E é claro, se inscreva no canal se você quer aprender mais sobre empresas de dividendos, quer aprender mais sobre prosperidade, e indique o nosso canal para algum amigo que você acha que também quer aprender mais sobre ter uma vida próspera e gerar renda passiva. E eu vou deixar aqui do lado o último vídeo que eu falei sobre as últimas crises no Brasil, onde a gente precisa estar atento que sempre vamos ter crises no mercado brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.